Bom dia, gente. Vamos lá para mais uma aulinha de matemática. Hoje nós vamos fazer revisão, tá? Sobre frações. Vamos rever um pouquinho sobre o que a gente aprendeu em frações, tá? E tirar algumas dúvidas. Então, antes de eu começar, eu vou para a coisa mais simples que tem na fração. Primeiro você tem que saber que o número de cima, certo? É o numerador e o número de baixo é o denominador, certo? Isso é uma das coisas que vocês têm que saber. Outra coisa, fração é uma parte do meu inteiro, certo? Então, fração, eu tenho um inteiro e divido esse inteiro na quantidade de partes que eu quiser. Então, eu dividi o meu inteiro em partes, então vira fração, é uma fração do meu inteiro, é um pedaço do meu inteiro, certo? Então eu dividi, vamos dizer que aqui é a minha barra de chocolate, que eu dividi em 3 pedaços e eu comi um pedaço dessa minha barra de chocolate. Então eu comi uma fração, um pedaço, um fracionário, certo? Então vamos lá. Aí no WhatsApp de vocês tem o TDzinho de revisão, certo? Que diz na primeira, observe as imagens abaixo e complete com a fração. Você vai me escrever a fração com numerador e denominador, certo? Eu quero a fração. Então você vai observar todas essas figuras aí e vai me colocar na forma fracionária. Forma fracionária, eu tenho que ter um número em cima, um tracinho e um número embaixo. Então, fração, a fração que eu quero aí que vocês completem com a fração. Fração é assim, ó, numerador e o denominador, certo? Como é que eu vou saber? Muito fácil. Eu tenho um inteiro e vou dividir o meu inteiro. Então, a parte que eu dividi o meu inteiro é o denominador. Então, aqui eu dividi em quantas partes? Eu dividi em 1, 2, 3, 4. Dividi em 4 partes. Então, o meu denominador é o número que vai ficar embaixo. Quantas partes eu dividi o meu inteiro. E o numerador, que é o número de cima, vai me dizer quantas partes eu pintei. Quantas partes foi utilizado, certo? Então, foram utilizadas quantas partes? 2. Então, é nessa forma aqui que eu quero que vocês coloquem na primeira questão, certo? Segunda, represente por meio de figuras as frações abaixo. Então, tem a figura, tem as frações, você vai desenhar e vai pintar o que ele está pedindo. Você vai fazer na segunda o que tem na primeira, né? Essas imagenzinhas aí. Então, tem na segunda 3 décimos, 5 oitavos, 11 quinzeavos, 3 quintos, 2 sextos, 3 oitavos, 4 quartos e 1 meio, certo? Então, você vai representar em forma de desenho, você vai desenhar a fração do jeito que eu fiz aqui, ó. Desenhei e pintei, certo?